Alô, alô, amigos de casa, eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um programa do BSOP, essa etapa de São Paulo. A gente está vendo aí o Pedro Padilha com 1.220.000 fichas, aí temos apenas 4 jogadores nessa final. Luiz Carlos, 6.600.000, Luiz Carlos chip leader depois que ganhou a mão do Ramiro, que ele eliminou o Ramiro na última mão do programa anterior. Fernando Macedo, quase 3 milhões aí de fichas. E vamos ter também o Pedro Correia aí, que está na segunda posição, um pouquinho menos que o Luiz Carlos, com 5 milhões de fichas, basicamente. Ao meu lado aqui, novamente, Felipe Mojave, que começou a narração dessa mesa final semana anterior. E aí, Mojave, vamos ver agora os últimos restantes, vamos ver quem vai ganhar o troféu, os 3 primeiros, e quem vai ser o campeão, né? É isso aí, Juliano. Boa noite, pessoal de casa, amantes do poker. Acredito que a disputa vai ser acirradíssima aqui, 4 jogadores, tem bastante fichas aí em jogo. A gente viu que o Luiz tomou ali à frente, né, a quantidade de fichas, e o Pedro tá logo atrás, o Pedro Correia. É isso aí, ó, os blinds estão 50 mil, 100 mil, né? A gente tá vendo o chip leader tem 6 milhões e 600 e o Pedro segundo 5 milhões, quer dizer, estão com bastante ficha aí para jogar, né? Não, excelente aí nessa fase no four-handed, 60 big blinds e 50 big blinds. Nesse caso, me relembra muito a situação do WPT, que é o World Poker Tour, um dos melhores torneios em estrutura do mundo, que a mesa final é six-handed, o jogo é mais deep stack, e essa situação a gente tem com frequência no WPT, excelente. Olha, a gente está com os blinds, a gente acabou de ver 50 mil, 100 mil, e a gente viu o Luiz Carlos dando raise para 500 mil com par de 10, um raise meio alto, né? Com certeza é um raise muito alto aqui, 5 vezes o blind na ação four-handed. O que acontece, Juju? Tecnicamente, ele aplica um raise de 5 vezes o blind aqui, ele não tem ação. Par de 10 é uma mão muito boa, com 4 jogadores. Você quer que todo mundo passe? Defold? Eu acredito que não, você quer jogar a sua mão. Por isso que a gente, inclusive, dá um raise um pouquinho menor. Certo, e o Pedro deu all-in do Big Blind, do Small Blind. Ele já tinha investido 50 mil, ele deu all-in, ele tem Ice Rei do mesmo naipe, uma mão muito forte também. E agora o Luiz Carlos pediu a contagem dele. Bom, o Pedro, como a gente viu no programa anterior, ele é um cara muito agressivo no pré-flop. Eu acredito que talvez uma jogada adequada aqui seria o three-bet. Não seria o three-bet all-in. Sim. Porém, ele tem essa opção de dar o three-bet all-in. O que acontece? Como ele está jogando contra o cara que é o chip leader, ele tem 50 blinds, tem muito espaço ainda. Eu não gosto muito dessa jogada do all-in direto. Nossa, ele acertou já 2 as. Ele precisava acertar um as ou um rei, já acertou 2 as, agora só um 10 aí para salvar o Luiz Carlos. A não ser que virasse um valete e um rei para ele fazer uma sequência. Mas aí daria full, então não tem jeito. Só o 10, né, Mojave? Só o 10 salva agora. E uma carta para vir, ou seja, em torno de 5%. Não veio, o Pedro dobra aí, e ele era o segundo em fichas, e o Luiz Carlos o primeiro. Então o Luiz Carlos vai ficar bem curto. Quer dizer, se for ver um all-in de 5 milhões, tem 2 jogadores mais curtos, será que vale a pena assim com 10-10? Não sei, eu não sei se eu... Olha, o Pedro vai para mais de 100 big blinds aqui nessa mão. Eu daria o call do Luiz Carlos com um par de 10. Tranquilamente, nesse all-in do Pedro, que vai querer colocar pressão, principalmente com um cara que tem mais fichas e ele tem uma quantidade de fichas que pode machucar bastante o Luiz. Então eu daria esse call realmente com um par de 4 nessa situação. O Pedro é um excelente jogador, muito bom jogador, porém eu não gosto da jogada dele voltar all-in. Ele acaba perdendo muito o valor da mão dele, ele faz o oponente foldar com muita frequência. E aí ele acaba perdendo esse valor. Ele tem uma mão excelente aqui com 4 jogadores, eu só não gosto dessa jogada por isso. Em contrapartida, ele também acaba incentivando o jogador dele a jogar mãos mais fracas. Mas olha só, Juju, acompanhe esse raciocínio. Você acredita que se o Luiz tivesse as e dama, ele teria dado call no all-in do Pedro? É o que torna a jogada um tanto quanto ruim. Ele iria espantar outras mãos. Ele tiraria o as e dama da jogada e muitas vezes num three-bet, ele poderia incentivar um four-bet do oponente achando que ele está colocando pressão aqui, porque ele é um bom jogador e coloca pressão com frequência. Agora uma outra pergunta, se o Luiz Carlos tivesse aumentado só para 200, será que o Pedro ia voltar ao in também? Ou quando ele viu que tinha 500 mil fichas ali mais apetitosas, vamos dizer, que incentivou aquele all-in? Eu acredito que em ambas situações a jogada é um pouco inadequada. Porém, com certeza ele não voltaria ao win com um raise de 200, mini raise. E aí sim ia sobrar bem mais espaço para tribet, apesar de ter muito espaço para tribet. Lembramos que o cara que abriu, ele tinha 60 big blinds e o cara que voltou ao win tinha 50 big blinds. Tá, a gente está em outra mão, eles dois novamente envolvidos. O Luiz Carlos tá short stack agora, com as ideias, ele acertou 10, mas o Pedro acertou a dama. Então era as ideias contra as e dama, o Luiz Carlos dominado aí. E agora só outro 10 aí para salvar, ou uma sequência para empatar. Um rei empata agora. E um rei empata. Um rei empata e um 10 o Luiz Carlos sobrevive, senão ele vai ser eliminado aí na quarta colocação.
Aí, ó, Luiz Carlos eliminado, fez 2 pares de 10 com 4, o Pedro de dama com 4 e tá despedindo ele. O pessoal, ele caiu o que a gente chama na bolha do troféu, né? Ele não entra, não ganha nenhum troféu, né, dos 3 primeiros, ele caiu em quarto. Vai receber um prêmio aí alto, um prêmio interessante, e a torcida aí do Pedro vibrando bastante. Excelente resultado. O Pedro estava, assim, unstoppable, que a gente fala, porque ele ganhou os 2 flips muito grandes aí da mesa final. Lembra aquele contra o Matheus Lessa e agora esse outro. E, na verdade, se ele tivesse perdido, obviamente, esse flip, por exemplo, ele teria sido eliminado do torneio. E ele, além de ser um excelente jogador, ele tem as coisas andando ao caminho dele. Agora o Pedro, ó, Ás Valete naipado, com mais uma mão muito forte aí. Three-handed ainda, né? Sim, o Luiz não tinha o que fazer, né? Short stack ali com as e 10 foi ao incorretamente. O Pedro daria call com mãos piores, inclusive do que as e dama. Pra infelicidade dele, ele estava dominado. E o Pedro flopou aquela dama, né? Sim. Depois que acerta aquela dama no flop, fica difícil mesmo. Olha, Valete 8 do Fernando e Ás Valete do Pedro. Os dois dão mesa nesse flop aí, que é 2, 3 e 7. Vem agora a dama. Quer dizer, o flop, realmente cartas muito baixas aí. Ninguém quis representar que tinha algo. E agora o Fernando sai atirando, ele que estava nos blinds, sai atirando representando alguma coisa. O Pedro dá insta-call aí com o Ace High. E agora, ó, o Pedro acertou o par de As. O Fernando não tem nada, né? O pote com 800 mil, mas já viu quanto que ele tem que apostar aí para atrair? É difícil também pagar sem nada, né? Bom, quando o Fernando dá check no river, obviamente ele não tem o as, ele pode ter a dama, é o que ele representa. Um rei dama, um valete dama, alguma coisa assim. Então, para o Pedro ser pago aqui, ele tem que apostar algo em torno de meio pote, um pouco menos. Sim, em torno de 300, 400 mil, vamos dizer. Exatamente. Eu acho que uma aposta ideal aqui, nesse caso, que é o que a gente chama de optimum play, seria a aposta de 1/3 do pote. Tá. Que toma call com frequência da dama, por exemplo. Tá, o jogador que tiver a dama vai pagar, né? Porque tá um three-handed, daí não vai acreditar que ele tem razão. Ele apostou, vamos ver o quanto? 400 mil, ele apostou metade praticamente. O Fernando aí não tem nada, né? Ele tem tipo assim, as, dama, valete, 8 e 7 são as cartas dele. Ele tem tipo ace high, o kicker do valete que tá na mão dele. Sim, acredito que o Fernando vai dar fold nessa mão e ele não representa uma mão mais forte para tentar dar o check raise no river aqui e blefar. Não vai funcionar. Colar, para você blefar, você precisa realmente contar essa história muito bem contada para que o seu oponente acredite na sua linha de raciocínio, na sua linha de jogada e a jogada tenha efetividade. Agora a gente pode ver que o Fernando está pensando bastante, o que me deixa aqui um tanto quanto intrigado, né? Porque se o Pedro deu call no flush draw, podia ter flush draw com as, podia ter um par, e certo. Acredita que o Fernando tem a dama e está blefando esse as, muitas vezes. Ele pagou 400 mil, ó, e o Pedro mostra e ele não vai mostrar, né? Ele pagou com um valete 8, não sei, nem... Bastante inusitado esse call de Jack High, eu acredito que ganha de pouquíssimas coisas, ou seja, perde inclusive do rei com o flush draw que errou. Sim. O flush draw no river. Então é aquele bluff catcher um tanto quanto sem noção nesse tipo de situação e dificilmente vai ser uma jogada boa. Agora, a gente vê jogadores com frequência ultimamente fazendo esse tipo de jogada, tentando fazer essa jogada sensacionalista, pegar esse blefe sensacional na mesa da final e ficar famoso na telinha, mas grande maioria das vezes o tiro sai pela culatra. A gente viu naquela geral ali, aquela câmera geral, a quantidade de fichas do Pedro comparado aos outros é gigantesca, né? Ele tem muita ficha, ó, o Padilha já dá o win de cara porque ele não tem muita ficha, tem menos de 1 milhão. E o Fernando, olha, pensando bastante com o rei 10, né? A gente está em 3 jogadores apenas, rei 10 é uma mão basicamente forte até numa situação dessa, não? O Pedro é o segundo colocado, eliminou o primeiro, ficou em primeiro, ele está gigantesco, tem muitas fichas, ganhou os 2 flips, está jogando muito bem. Eu acho que é difícil tirar esse título dele. Apesar de que o Padilha é um excelente jogador e agora foi um all-in com o rei valete. O Fernando sabe que rei 10 contra o Padilha, a quantidade de fichas é uma mão boa para jogar, porém ele não vai gostar nada do showdown, que ele está dominado. Ele está dominado por uma carta, né? O rei valete contra rei 10. Quando a gente fala que está dominado, o que quer dizer? É que o rei, ele tem os dois têm o rei. Então se ele acertar um rei, não vai adiantar nada, porque o kicker dele, o 10, é menor do que o do outro. Então ele precisaria acertar o 10. Exatamente. E numa situação de domínio, a matemática sempre vai ser 70-30 favorável a quem tem o kicker maior. Tá. É esse caso. Olha lá, não bateu nada até agora. Se não bateu 10, o Padilha vai dobrar e vai para 2 milhões de fichas, praticamente.
e veio o rei, os dois fizeram par de rei, dama de kicker e depois valete pro Padilha e 10 Fernando. Então o Padilha ganha no terceiro kicker aí, no segundo kicker. Essa mão é excelente para exemplificar o que a gente estava falando. A força do kicker, né? A força do kicker, como ela é importante no poker. Principalmente, Juju, quando a gente estiver numa ação short-handed, ou seja, com menos 6 jogadores ali, onde o par vai ser uma mão muito mais apreciada do que numa mesa cheia com 9, 10 jogadores. Sim, que aí o par não é muita coisa, precisa ter 2 pares ou mais. Não é tão forte né? assim. Certo. Exatamente. Agora o Tininho entrou, a gente viu que os blinds subiram para 60 mil, 120 mil. O Tininho é o novo dealer aí, a cada nível a gente vai mudando os dealers, que são os profissionais que dão as cartas. Sim, a gente pode ver que os profissionais do BSOP são de excelente nível, Juju. Eu joguei o torneio, a gente não teve problema nenhum com nenhum dealer. Pelo contrário, o Tininho já é um dealer bastante experiente, excelente profissional, assim como os outros profissionais que estavam aí. E isso é uma coisa que deixa a gente bastante orgulhoso, porque a gente que participa aí dos primórdios do poker, desde que o poker começou, o BSOP, sim, etc., a gente sabe que a gente evoluiu muito. É verdade, os dealers no Brasil são elogiados até por jogadores internacionais. Exato, eu queria aproveitar a nossa grande audiência aqui do BSOP da mesa final para dar um salve para todo mundo aí que trabalha no BSOP. É isso aí, o pessoal merece. Parabéns mesmo. Olha, um all-in aí, o Fernando que ficou short stack agora, com rei 5 voltou all-in no raise do Pedro, que tinha um as, e é muito forte um as nessa situação, né? Só que quem acertou foi o Fernando, agora você vê ele tem 85% de chance de ganhar. O Pedro precisa acertar um as, e ó... Foi só falar. Ele precisava acertar um asa, agora ficou ruim. Ele precisa acertar um 5 ou um rei para fazer mais do que apenas um par de rei, né? Ou uma trinca ou 2 pares. Não deu para ele, então o Pedro elimina. O Fernando fica gigantesco aí na disputa contra o Padilha, que é o que a gente chama de heads up, o mano a mano. Na verdade quem ficou grande foi o Pedro, né? Isso, Pedro. Dobrou não, tomou todas as fichas do Fernando, elimina ele na terceira colocação. Eu queria fazer aqui só um adendo ao jogo do Fernando. Eu gostei bastante do jogo do Fernando. Ele tem alguns ajustes a fazer, como todos os jogadores têm, mas ele é um cara bastante centrado. E esse estilo de jogo centrado, para fazer os ajustes e virar um jogador muito melhor, que ele já é um excelente jogador, é o caminho. Eu gostei bastante do desempenho do Fernando. Apesar de algumas decisões erradas, ele teve muito mais decisões acertadas. Queria dar aqui os parabéns para ele. E esse heads up aqui é sensacional. Na minha opinião, 2 dos melhores jogadores aí dessa mesa final, que é o Pedro e o Padilha. Leve vantagem para o Pedro. Por quê? Porque o Padilha é um excelente jogador, mas o Pedro tem muito mais fichas aqui. E o Pedro também está no hitter, que a gente chama, né? Ele está ganhando todas as mãos, tudo está indo na direção dele. Isso. E o que a gente chama aí de sorte de campeão. Porém, o Padilha sabe que essa sorte aqui não existe no jogo. Ele vai disputar de igual para igual. É isso aí. O Padilha já sai dando raise com 8 e 7 do mesmo naipe. Toma um re-raise, né? Um realmento aí do Pedro, que tem as e 10 de copas. Uma mão muito forte, principalmente no mano a mano. Vamos ver se o Padilha vai pagar essa diferença aí de 410 mil. Ele já está pegando ficha para pagar. Vamos ver se ele vai pagar mesmo. Bom, uma tendência, Juju. Olha só, o Padilha abriu 240 mil, o Pedro fez 650. Para heads up, o raise do Pedro é um tanto quanto alto. Eu ia falar isso, foi muito forte, né? Sim, não sei se é o fato de ele não ter tanta experiência assim entre jogar heads up, porém... ou de ele tentar imprimir um estilo de jogo diferente, colocar um pouco mais as apostas um pouco mais apreciadas, um pouquinho mais altas. Mas eu sei que o Pedro é um excelente jogador online, então me surpreende um pouco, porque as apostas online elas são mais apertadas, né? Então isso é interessante. E ele acertou um flush draw aí, além de ter o ace high, a melhor mão nesse momento. O Padilha tem 2 cartas abaixo ali do 9 valete, mas pode dar uma sequência se virar um 10. Não, tudo que você quer quando você tribeta alto e fora de posição é conectar com o flop. Ele te dá uma segurança enorme para você aplicar essa continuation bet, e é o que o Pedro acaba conseguindo aqui. Ele conecta com o flop. Mas ele apostou muito pouco, não. Eu tinha 1 milhão e 300, mais ou menos, ele pôs só 375 mil. Exatamente, também não gostei do valor da aposta, porque o tribet dele foi mais de 600 mil. Na verdade tem 1 milhão e 300 nesse pote, agora é 1 milhão e 675, e eu achei a C-Bet um tanto quanto baixa. Apesar de que, a gente já comentou sobre isso, os jogadores fazem isso com algumas estratégias para atrair, né, pensando. Muitas vezes para atrair um raise aqui do Padilha, ele não vai dar fold, ele vai dar o call com overcard, flush draw, nut flush draw, né? Se bater copas ele vai ter o nuts. E mais uma vez explicando para o pessoal de casa que o termo nuts, ou seja, é a melhor mão possível que pode ser formada
naquele momento. Nesse momento o nuts no poker seria uma trinca de valete, né? O par de valete na mão daria o nuts nesse momento com essas 3 cartas que estão aí. Exatamente. Então o nuts é sempre a melhor mão possível naquela altura do jogo. Ele tem um nut flush draw, que é se bater um copas, ele faria o melhor nut, o melhor flush. Olha, o Padilha deu um raise para quase 1 milhão. Acho que justamente por causa daquela mão, da aposta baixa atraiu esse movimento, né? A gente vai para o intervalo, depois a gente comenta um pouco melhor. Quem quiser informação aí para participar do BSOP, entra no pokerstars.net. Tem satélites grátis lá para jogar o BSOP. A gente volta já já. É isso aí, estamos de volta aqui com o BSOP, o Heads Up, o mano a mano da etapa paulista aí, o primeiro BSOP do ano. E a gente está vendo já um all-in de cara aí do Pedro com rei 6 de espada, aplicando pressão em cima do Padilha, que tem rei valete e é uma mão forte pro mano a mano, né, Mojave? O Pedro tem muito mais fichas e está apertando o jogo, parece que é isso, não é? Exatamente isso. Eu acho que o Pedro ali com 18 blinds ainda tem um gerenciamento diferente, o Padilha no caso, do Pedro Corrêa. Ele poderia aplicar, ele poderia dar um mini raise, por exemplo, e ter salvo 16 blinds aí nesse tipo de situação. Eu acho que pelas condições dos stacks, ele poderia ter dado o mini raise e o fold pro jogo do Padilha. E ele preferiu, nesse caso, colocar pressão direto no Padilha para tentar deixar o Padilha cada vez mais short stack. Mas ele acabou dobrando o Padilha. Acabou dobrando desnecessariamente. Ele podia jogar um pouco mais lento, evitando um pouco mais, né? Acho que de repente essas apostas que estão dando abertura para o Padilha voltar ao win, ele tem que se envolver ao win. Ele perde a vantagem de ter posição. Ele tem um rei suited, um rei naipado, que é uma mão boa em posição para jogar no heads up. Eu acho que essas duas vantagens, ele acaba perdendo com essa jogada, tentando ter a vantagem de fazer o Padilha ficar mais short e colocar essa pressão no jogo. Certo, olha, você vê que agora o Padilha já começou a pegar várias fichas cinzas, que são as que valem mais, cada cinza vale 100 mil, então aí o Pedro tem vários milhões, o Padilha agora já tem bastante ficha, a gente vai olhar lá. O blind um pouquinho mais alto agora, né? A Michelle é a dealer aí, a gente percebe no Heads Up, no BSOP, é um dos torneios aqui que é de um pouco diferente que a maioria dos internacionais, a gente põe 2 dealers, tá vendo que ao lado dela tá a Flávia? No Heads Up a gente põe 2 dealers, a Flávia já embaralhou o próximo baralho para eles jogarem a próxima mão mais rápido. Uma coisa muito legal que o BSOP fez. O Padilha aumentou com 10 valete, o Pedro pagou com rei 7. Quer dizer, mão justa aí pro Heads Up, né? Com certeza. E já acertou o rei aí. Já acertou o top pair. E falando dos dealers, a Michelle e a Flávia são excelentes dealers também, com bastante experiência. E ali aparece o diretor de torneios do BSOP, que é o DC, nosso grande Devanir Campos. Excelente profissional aí, respeitado, inclusive internacionalmente. Afinal, ele é o diretor de um dos maiores torneios do mundo, que é o Brazilian Series of Poker. Foi um dos autores aí do livro de regras da Federação Internacional de Poker, aí, um livro escrito por vários diretores internacionais, o DC colaborou com ela. Olha, eu achei muito legal. O Pedro deu mesa, ele acertou o rei, ele sabe que está ótimo com o rei, e ele deu mesa fingindo que ele, escondendo a força do rei. Eu gosto, às vezes, de acertar o as ou o rei da mesa. Às vezes você atrai, como o Padilha apostou no blefe com 10 valete. Exato, Juju. Porém, resumindo, é uma jogada padrão aqui no heads up. Ele flopar o top pair, ele sabe que é uma mão muito forte, deixar o Padilha agredir porque ele está fora de posição. Então acho que perto de 100% das vezes o Pedro não vai aplicar uma jogada que a gente chama de donk bet, ou seja, sair liderando contra alguém que é o agressor. Sim. Então eu acho a jogada bastante adequada. Agora o Pedro também tem 2 pontas aqui, um straight draw com 7. Ele tem o rei e 2 pontas. O Padilha na verdade tem 0%. Nem que ele acertar 10 ou valete ele ganha. Essa mão ele já perdeu, a não ser que blefe muito bem, né? Exatamente. Eu acho difícil aqui. Não existe fold no turn pro Pedro. O Pedro pode até querer jogar mais agressivo essa mão. Não sei se ele vai querer aplicar um raise aqui no turn ou se ele vai continuar só pagando, talvez. Slow playing com o rei, dando a entender para o Padilha que ele tem um flush draw, uma mão não tão forte assim, como por exemplo um as 6, um segundo par, alguma coisa do gênero. Ele tá dando corda pro Padilha blefar e talvez se enforcar, né? A verdade é que o Pedro é um jogador bom. Ele só pagou. Excelente, que ele tem várias opções aqui que ele pode tomar com uma quantidade de confiança muito grande. Eu gosto muito da jogada dele, que é o check call no turn. É uma excelente jogada. Apesar mas agora bateu o flush. O flush é o par do Padilha também. Será que vai dar uma assustada no pessoal achando que ele podia estar por espadas?
Pode ser, porque o que o Padilha tem de melhor no jogo dele é essa agressividade e essa desvantagem que ele oferece, né, para o oponente que está jogando contra ele fora de posição, de colocar pressão. Então o Padilha é muito bom nisso. Eu acho que fica muito complicado para o Pedro, aqui apesar de ser top pair heads up, se ele der check e o Padilha resolver aplicar uma aposta gigante aqui, ele coloca muita pressão no Pedro Correia. Muita pressão. Mas ele deu mesmo. Eu acho que ele viu o valor no valete e falou, eu quero ir pro showdown com o meu valete, talvez eu ganhe de um 6, como você falou, né? Exatamente. Quando bate o valete no river, ele faz o Pedro Padilha acreditar que ele tem valor na mão e que ele vai puxar o pote e ele acaba não disparando essa terceira bala, esse terceiro tiro aí no river, que possivelmente seria efetivo. E assustar o Pedro. Com certeza, dependendo do tamanho da aposta. E foi o que eu falei. O que o Padilha faz de melhor é essa agressividade que ele impõe frente ao oponente dele. Se ele faz muito bem, melhor que outros jogadores que eu já vi, que tem muito mais experiência. Sim. Então, eu adoraria ver o Padilha ter feito essa jogada. Ele tinha muita capacidade de fazer, apesar de que eu entendo o check behind pelo fato dele ter ganhado o valor. Ter acertado o valete. Acertado o valete. O Pedro já sai de raise aí, um mini raise aí. Tem as e rei. O Padilha é uma mão muito forte. Rei, dama de espada. O heads up são duas mãos fortíssimas, né? Com certeza a gente vai ver fogos aqui sair do Juju. Vamos ver o que o Padilha vai fazer. O Padilha já tá com bastante ficha agora, a gente contar ali. Nada me surpreende aqui se o Padilha resolver dar um raise ou raise call, voltar ao win. É uma jogada bastante opcional. O Padilha, que joga muitas mãos, tem que ter um valorzinho um pouquinho mais apreciado, um rei e dama na mão dele, porque ele é um cara agressivo. Então normalmente você não vai colocar uma mão desse gênero tão forte assim na mão do Padilha na maioria das vezes. E aí iria cair da cadeira caso aconteça isso, porque o Pedro tá com uma mão fortíssima dominando ele, né? Com as e rei. Sim, Padilha vem pra raise. Veio o raise como a gente esperava, para 820 mil, quer dizer, é um raise até forte aí. Sim, agora vamos ver qual vai ser a ação do Pedro, se ele vai decidir ir pro slow play ou se ele vai tentar definir a mão pré-flop. Uma coisa que eu já gostei aqui, já vi uma evolução no Pedro, é o seguinte, ele parou para pensar, analisar o que ele vai fazer. Umas outras jogadas eu vi ele agindo um tanto quanto rápido ou instintivamente. Isso é ruim. Falar o win de estalo. Porque ele é um cara muito inteligente, então se ele parar para pensar, ele vai tomar a decisão mais acertada ainda. Certo. E eu gostei demais agora da jogada dele. Ele parou, pensou, perguntou quanto é que tá, faz aquela cara de que não tá nem aí quanto é que é, não sei se eu vou pra esse jogo, ou se eu não vou, se eu vou dar fold, ou se eu vou na próxima. O Padilha tá contando, eles vão dar contagem de quantas fichas eles têm atrás. Aí o Pedro tá dando uma aula agora de interpretação aí na tela do Band Sports. Gostei bastante. Aí o DC tá dando a contagem pro Pedro. Sim. Pedro Correia, né, que é esse jogador, o Padilha também chama Pedro, é Pedro Padilha, os dois são Pedros, mas é por isso que a gente chama um de Padilha e o outro de Pedro mesmo. E agora ele tá pensando, já soube a contagem, ele tá pensando, será que eu só pago, será que eu dou outro raise ou será que já volto ao win? Eu acho que pelo perfil do Pedro Correia não tem nenhuma chance dele dar o coque. Eu acho que ele é um jogador um pouco mais agressivo, ele vai tentar definir a mão pré-flop. O que eu acredito que é a decisão correta agora, porque ele deixa o Padilha mais short, mesmo que o Padilha acabe dando fold, e esse movimento de voltar ao win ou de dar o raise acaba envolvendo o Padilha com mãos mais fracas no futuro e agora, inclusive. Tá. Ah, entendi. O Padilha pode desacreditar. Foi o que ele fez. Ele tomou call na hora. Exatamente. O Padilha pagou antes de ouvir o all-in, praticamente. Mas o rei dama é uma mão forte pro heads up, né? Com certeza é uma mão forte. Não dá pra culpar o Padilha. Os dois estão jogando de forma... Né, principalmente porque o Pedro Correia fez o que ele não vinha fazendo. Pensou e tomou a decisão certa, no timing certo. O timing da jogada dele, Juju, foi o que fez o Padilha dar um insta-call aqui. Certo. E olha, os dois acertaram o rei. Conforme a gente sempre fala do kicker, né? O as tá fazendo a diferença. Só que veio outra espada. O Padilha pode fazer um flush caso venha uma espada ou uma dama, ele faria 2 pares. Senão, talvez ele seja eliminado. E ele faz o flush runner. Fez o flush runner. O que é runner runner? O flush não veio com 2 no flop, veio a segunda no turn e a terceira no river. E a torcida vai ao delírio. Tive o André Acari ali, o irmão dele também, que o Padilha é membro do time do André Acari, né? Aprendeu a jogar ali, evoluiu com o André Acari. E a torcida do Acari e do irmão dele e dos amigos todas ali pro Padilha.
Bom, ali a gente viu o Adriano Acari também, a gente viu o Fábio Maia, organizador do Masterminds, inclusive é um torneio que vai rolar aqui em São Paulo. Isso, agora no começo de abril. Tem palestras minhas, palestra do André Acari, o Juju vai estar lá participando com a gente. O Mastermind, inclusive a gente vai cobrir o Mastermind do nosso programa aqui no Band Esportes do Super Poker. Se você quiser mais informações, entre no site www.mastermindspoker.com.br. Exatamente, ou olhar no Twitter aí, Masterminds AW8. Isso. E comentando sobre a jogada anterior, eu gostei muito da jogada do Pedro e o Padilha acabou acertando essa mão. Eu acho que o Padilha acreditou que o Pedro estava blefando, que o Rei Dama jogava muito bem, normal a jogada. Sim. E o Pedro acabou perdendo esse 70-30, tinha 30% de chance de perder, ele acabou perdendo a mão. O que acontece? A gente viu que ele não estava perdendo nenhuma mão, tudo estava indo no caminho dele, né? E ele acabou perdendo essa mão. Podia ter finalizado o heads up aí ali, né? E ter sido campeão dessa naquela primeira mão. Etapa naquela mão. Porém, a gente sabe que o jogo de pôquer, ele vai e vem nesse tipo de situação. Sim. É normal ele perder uma mão dessa, que é uma situação ali ocasional e corriqueira na mesa Sim. final. E olha, mão interessante, o Padilha subiu com Dama e 7 do mesmo naipe e o Pedro deu um re-raise com Rei e Valete, são mãos fortes aí, a gente tá vendo os jogadores, heads up muito bem jogado, né, a gente vê, eles estão jogando bastante também pós-flop, com Reis, re-raise, e vão às vezes pro flop, às vezes até o River, tá um heads up muito interessante, né, Mojave? São dois excelentes jogadores. As minhas considerações, muitas vezes, não serão com eles sobre a técnica do jogo muitas vezes. É mais sobre aquele ajuste do poker online para o poker live, né, que é o poker ao vivo, que eu sinto que falta um pouquinho em cada um deles. Certo. Mas isso é uma coisa que a experiência do poker ao vivo vai trazer, não é nenhum tipo de leak, que a gente chama Sim. defeito ou deficiência a ser corrigida no jogo deles. Eles jogam muito mais pela internet, eles são jogadores de internet, já jogaram muito ao vivo, mas não tanto assim. O Padilha dá um re-raise para quase 2 milhões de fichas, ele tem dama e 7 de paus. Como você enxerga esse re-raise aí, Moja? Foi o que eu falei, o Padilha está trazendo para o jogo que ele tem de melhor. Colocando pressão, aqui ele sobe o botão, toma o tribet, aplica o forbet. Esse é o jogo que eu quero ver do Padilha. Isso é o que ele sabe fazer muito bem. Agora, vamos ver qual que vai ser a decisão do Pedro. Porque o Rei Valete é uma mão forte, mas depois de um forbet desse, como você falou, já começa a pensar, né? Nossa, é melhor não voltar ao in, porque se bobear eu posso estar dominado. Exatamente. E eu não gosto muito desse call fora de posição para muita jogar ficha, contra o Padilha. Né? Muita porque ficha. O Padilha, por mais que ele não tenha jogo, ele está sempre com a arma dele recarregada. Entendi. Mesmo que ele não acerte, ele pode mesmo exercer que ele não a pressão. Acerte, ele vai dar combate. Ele é esse tipo de jogador. O Pedro sabe disso. Então ele vai ter que acertar Rei, Valete ou um flush draw, alguma coisa assim do gênero, para continuar na mão. Senão ele vai perder a coragem no flop já. Exatamente. Agora tem o outro lado. Ele sabe que o Padilha é um cara muito agressivo também e que talvez Rei Valete seja uma mão muito boa. Ele acertou o Valete, é o melhor par da mesa, só que o Padilha acertou o flush draw de paus. Quer dizer, ele tá na pedida para um paus. Essa mão não tem jeito, Juju. Vai acabar em all-in no flop. Mas o Padilha vai aplicar o C-bet. Vai. O Pedro vai colocar o Padilha em all-in com top pack e vai Valete. Agora é o seguinte, a gente já viu 2 ou 3 vezes o Pedro dar mesa com o top pair, né? A gente viu de novo, ele acertou o valete e deu mesa de novo. Então, até uma dica aí, quem for jogar com o Pedro nos próximos torneios ao vivo já sabe que se ele der mesa assim, pode ser que ele tenha acertado o par. Olha aí, Pedro, campeão brasileiro, todo mundo já sabe como você joga, mano. E o Juju quer te derrubar, hein? Em rede nacional. Mas isso é importante. Do mesmo jeito que a gente tem que assistir os jogadores ao vivo e lembrar de cada um qual é o estilo deles, é importante você ver na TV também. Muitos jogadores, o Elk, a gente conversou com o Elk no programa Super Poker, ele falou isso, que ele lê as coberturas escritas e televisionadas para aprender como os outros profissionais jogam. Excelente, é exatamente isso, Ju. Você deu uma dica muito boa para o pessoal que está começando ou que joga e quer estudar o poker a fundo, porque é exatamente isso que você tem que fazer, prestar atenção em tudo que está rolando, antenado. Entra aí nos sites de poker, entra no superpoker.com.br, entra no pokerdoc.com.br, entra aí em todos os sites de poker que você tem, acompanha as coberturas de poker. Bibilisca.com, no Poker News, que é o site internacional, e você acaba vendo como os jogadores jogam, quais são as decisões. O pessoal está bastante... Todos esses sites são muito bons. Então o pessoal capricha bastante na curacidade das mãos. Certo. Ou seja, colocar certinho o valor das apostas, as cartas, os naipes. Sim, já o Pedro só pagou, ele está continuando no slow play, porque ele acredita, eu imagino que ele acredita que ele está ganhando com esse Rei Valete. Com certeza ele deu o call acreditando que ele está na frente. Agora esse As talvez dê uma brecada aí nos dois, talvez, né? Vamos ver.
O as é que a gente chama de Scary Card. Ela assusta, né? Olha lá, mesa ainda. É a carta que vai atrapalhar a ação de ambos os jogadores. Me surpreendeu o Pedro ir pra check call nesse flop, porque ele sabe que o Padilha é muito agressivo. E ele muitas vezes vai aplicar o C-bet sem nada. Sim. E ele pode definir ganhar a mão por aí. E agora o Padilha deu mesa pra ver grátis o flush, né? Exatamente. O Padilha vai tomar o que a gente chama de free card. Sim, ó. Vai Veio um tentar ver homem de o river espada. de O graça. Padilha não tem nada. Ele tem as, dama, né? Valete, 9-7. 9-8. Ele não tem nada. E o Pedro tem par de valetes. Sim, dificilmente o Pedro vai sair apostando aqui. Vale a fora pena só de pagar, posição. né? Ele vai para uma jogada que Deu a gente mesa. chama de check call. Se o Padilha resolver blefar o river. Padilha pergunta quanto que ele tem para trás, né? Quantas Sim. fichas sobraram. E eu acho difícil esse blefe do Padilha, porque se ele não apostou o turno no as, Vai apostar agora? ele vai apostar agora no river. Tende a tomar o call do valete. Tem 6 milhões e meio praticamente na mesa, que é o pote, que a gente chama, 6 milhões e 440 mil no pote. E ele teria que apostar algo muito forte aí para assustar. Agora, a jogada sensacional aqui, a gente ia levantar, bater palma de pé pro Padilha, se ele fosse all-in nesse river. Aí eu quero ver o Pedro dar call com o segundo par. Ia ser bastante difícil, não que ele seja incapaz, porque a gente já viu que ele é um excelente jogador, ele é capaz. Mas tem muita ficha, de 6 dar milhões o e meio segundo no par pote. com o pé nas costas, tranquilamente. Sim. Mas é uma jogada que vai colocar muita pressão no adversário. Sim. E mais uma mas vez... aí teria que ter muita coragem, Padilha, também, para sem nada... colocasse alguém o seu torneio talvez no lixo, né? Vamos ver. Sim. Ele tá pensando em apostar uma coisa. Por quê? Porque ele sabe que ele vai perder se ele der mesa. Ele não tem nada, né? Eu adorei essa jogada. Agora que eu falei que eu ia levantar. Você tem que levantar. Bater palma. Peraí, tô levantando. Palma, vou bater palma pro Padilha. Aí, o Mojave batendo palma que de pé. linda. É o all-in de 6 milhões, quer dizer, o pote de 12 milhões, o Pedro tem, o Valete tá ganhando desde o começo ali da mão. Só que o Padilha mostrou muita força pré-flop. De repente o Padilha podia ter um par de dama, um par de rei, um as e rei, ele podia ter isso também. Agora o Pedro vai falar, se eu pagar isso daí e perder, eu vou cair fora do torneio, eu vou sobrar com muito pouca ficha. Será que eu vou acreditar ou não? E aí, é duro pagar, Mojave. A jogada é sensacional do Padilha. A torcida vai ao delírio. Vamos ver, o Padilha... O Padilha mostrou o blefe, hein? Isso aí é meio que pra irritar o parceiro, hein, tentar Mojave? desestabilizar um oponente que não sai da linha, né? Pode ver, o Pedro não sai da linha em nenhum momento. Isso daí é uma das melhores características que o Pedro Corrêa tem no jogo dele. Então o Padilha tentou forçar isso no Pedro. A gente volta já já. Estamos de volta aqui, a gente viu uma mão espetacular no time. Olha quantas fichas agora tem o Padilha, ele levou aquele pote de 12 milhões e acho que ele passou à frente do Pedro. Agora pela primeira vez o Pedro está atrás em fichas, depois daquele blefe que o Padilha puxou e mostrou ainda para desestabilizar, né, Mojave? Sim, o que eu queria lembrar aqui é o seguinte, imagina se o Pedro Corrêa, ele reconstrói a jogada na cabeça dele ali, fala assim, olha, Padilha me aplicou um 4-bet. Aí ele me deu um C-bet no flop, não bateu o pause no turn. Ele deu check behind, normalmente é o perfil de quem tá no draw. Bate aquele river e ele coloca all-in. É uma jogada estranha, entendeu? Ela soa estranha. Só que a pressão, a quantidade de fichas que o Padilha coloca né? é tanta que torna a jogada genial. Torna a jogada genial. Olha essa mão que é confusão, mas desculpa te cortar, mas os dois têm dama, dama e 6, dama e 7 e bateu uma dama no flop. No heads up, os dois têm um jogo fortíssimo. Com certeza, o top pair aqui, inclusive num board drawing, né? Que a gente fala, tem flush draw no board, tem duas cartas de ouros, tem o straight draw ali também, possivelmente com o gutter, que é o gut shot, ou seja, a broca que a gente chama, 9-10, valete 10, valete 9, alguma coisa assim do gênero. Olha só. Padilha acerta o segundo par, dama e 6. O Pedro tem o melhor par, dama apenas, mas no heads up é uma mão fortíssima, um par. E o Padilha tem mais fichas que o Pedro nesse momento. Quer dizer, eles apostaram muito pouco, 200 mil no flop, foi bet call. E agora o Padilha já está apostando com seus dois pares. E o Pedro vai pagar, imagina. E o 6 é uma carta terrível pro Pedro, porque é uma carta que não muda muito a ela questão parece aí que do bordo. Porque a gente costuma dizer que não fede, não cheira. E ele vai continuar acreditando que o top pair, eu continuaria acreditando que o top pair aqui é a melhor mão. E o Padilha acaba acertando esse 6 no turn aí, é uma carta chave pro Padilha, que pode definir o jogo aqui, Julião. Pode definir o jogo, na minha opinião. O Pedro tá pensando bastante, eu imagino que ele vai dar um raise aí. Porque tem dois draws de flush para acontecer, talvez queira definir agora nesse turn, né, Mojave? Com certeza. Eu não culparia o Pedro aqui se ele tivesse que colocar um raise nessa situação. Ele tem uma mão de valor, ele extrai valor de mãos como draws, etc e tal. Então é uma jogada boa.
se ele resolver ir para essa jogada. Apesar de que eu acredito que muitas vezes o Pedro, pelo fato dele ter posição aqui, ele vai pro call e vai tentar ver ele já pegou 1 milhão de fichas ali, vamos ver. Já pegou mais fichas, Cada pilha vermelha tem 500 mil. Exatamente. Acho que 1.400.000 é o tamanho da aposta dele. Exatamente. 1.400. E o Padilha com 2 pares já pôs 600 mil. Vamos ver se ele vai pagar ou vai dar um raise all-in. Bom, o velho old double check nas cartas para você conferir, ver se eu tenho copas, ver se eu tenho ouros. Na verdade, o Padilha não tem nada disso, né? Ele está tentando fazer uma jogada trick aqui, confundir a cabeça do Pedro em dar esse double check nas cartas. Deu all-in. E o Padilha vai all-in. O Pedro vai insta-call. Como a gente imaginou. Aí agora o torneio pode ser definido agora. Ele tem 2 pares, damas com 6 contra dama com 7. Quer dizer, só o 7 aí salva o... São 3 cartas pro River para salvar o Pedro. 7 de ouros, 88% 7 de copas e 7 de paus. Olha a torcida gritando e pedindo as cartas. Meu Deus! Olha, o Pedro vai pra galera. Ele acertou um dos 3 altos que a gente chama. Nossa. Era um dos 7 só que possível. Senão ele estava eliminado. Padilha ia ser campeão do BSOP nessa mão. E agora olha a cara do Padilha. Ele acabou de ver aí uma chance grande dele puxar esse título, esse bracelete do BSOP. Vai ter que remar tudo de novo, porque agora meio que equilibrou as fichas um pouco. Olha, o Padilha colocou tudo com a melhor mão ali, poderia ter sido campeão, assim como o Pedro poderia ter sido campeão numas mãos anteriores, como a gente tinha visto. Na minha opinião, tá 1-1 esse confronto. E apesar do turn ser um tanto injusto quanto o Pedro, o River ser um tanto injusto quanto o Padilha, eu adorei essa carta no River, por mais que eu torça pro Padilha, torça pro Pedro também, que é um excelente jogador, porque eu não queria que acabasse. Queria que ver mais o heads up continuasse, porque os dois estão dando uma aula de poker aqui na tela do Band Esportes. E olha, mais uma mão similar deles. Olha, As e 5 contra Rei e 5. São mãos fortes. O As e o Rei e o 5, os dois têm o 5, né? O Pedro já saiu aquele raise, o mini raise para 400 mil. A gente tá vendo muito o raise e o call e eles jogando sempre pós-flop, né, Mojave? Que tá dando um jogo bonito. Não é só aquele jogo de all-in, all-in, all-in antes do flop. Bom, Juju, se a gente acabou de ver um confronto de dama 6 contra dama 7, o que você espera ver no confronto de um As e 5 com um Rei 5? E o flop que traz Rei 5 e 6? É, realmente a mão agora complicada pro Padilha. Um flop lindo pro Pedro Correia. Isso, e o Padilha bem mal acertou um par, por mais que seja o menor par, no heads up... Qualquer par é uma força importante, né? É uma mão que você nunca vai desistir no flop, nesse tipo de situação. Então agora o Padilha precisa acertar um As. Se ele não acertar o As, ele vai provavelmente se dar mal aí nessa mão. Bom, uma carta temerosa, horrível, seria um 5 no River aqui. Sim, daria o full house pro Pedro e trinca o trinca pro Padilha. E aí assim a gente vai ver uma definição grande dentro dessa mão. O Pedro, ele que estava dando muito slow play, ele está apostando agora, né? No flop, no turn. Talvez o Padilha comece a achar que o As 5 só não seja suficiente já, né? Perante essas apostas. Porque as apostas estão muito baixas, né? Sim, tecnicamente o pessoal de casa aprender e entender o que o Pedro Corrêa está fazendo aqui é uma estratégia de changing gears, né? Ou seja, ele muda de marcha no meio da mão, hora ele está muito agressivo, hora ele vai pro check call, hora ele vai pro raise. E eu gosto muito dessa estratégia, acaba confundindo bastante o adversário. E quando traz assim esse 3 no River agora, e o Pedro Corrêa vai para o valor, ou seja, vai tentar extrair fichas do Padilha, é uma calling card que a gente chama, né? O Pedro deu agora all-in. Ele sabe que agora difícil, o all-in, né? Realmente é uma jogada forçada um pouco. Forçada. Com certeza, porque o Padilha foi só para check call aí nesse turn. Eu não vejo o Padilha dando call no flop. Tendo uma mão tão forte assim para dar só um rei-dama, talvez. Exatamente. Né? Mas o rei-dama, mas ele não teria sido jogado assim. Com certeza o Padilha jogaria diferente, eu acredito. Acho que o Pedro exagerou. Se apostasse menos, ele ganhava um call, talvez, né? Se ele apostasse menos, ele com certeza ganharia o call, na minha opinião. Eu dou essa certeza, Juju, por conta da explicação que eu estava dando. O 3 no River é uma calling card, ela não muda o board. Se o Padilha deu o call do turn, acreditando que estava na frente, ele pode dar o call do River. Agora o Padilha aumentando, ele está ali no botão, com o dama e valete, uma mão forte, né, pro heads up. E o Pedro, vamos ver o que ele tem. Valete 10, outra mão muito semelhante dos dois. 10 valete do mesmo naipe, com valete e dama em naipes diferentes, mas duas mãos muito boas aí pro heads up. Com certeza, a gente tem uma questão de range para o heads up, Juju, que se chama action range. Ou seja, existe um grupo de mãos no heads up no qual dificilmente os oponentes vão foldar, sempre vão ver um flop ou vão dar raise, etc. e tal.
esse jogo que a gente está vendo, essas mãos, todas estão dentro do action range. Dificilmente eles iam foldar, basta saber o que eles vão fazer. Se eles vão dar raise, se eles vão dar call, como vai ser jogada play out da hand, de acordo com o situacional. O Padilha que aumentou, o Pedro só pagou, né? O Padilha está dominando o Pedro porque ele tem a dama. E olha, o flop foi pior ainda, hein? Porque deu 2 pontas de sequência para o Pedro, quer dizer, uma mão interessante, e o Padilha acertou o segundo par. Action flop. O Pedro está dando mesa, como sempre. E o Padilha já vai pegando as fichas. Lembrando que o pote tem mais ou menos tem 960 mil, quer dizer, quase 1 milhão de fichas. Vamos ver o quanto ele vai pegar. Cada ficha cinza é de 100 mil, hein? Então quando ele começa a pegar cinza, você sabe que é de 100 mil cada uma. 630 mil fichas ele aposta. Boa aposta. Aparentemente 2/3 aí do pote com o segundo par, que é uma mão boa. Padilha tem posição. Padilha tem algumas opções aí. Normalmente a melhor opção é apostar o flop por conta do flush draw, por conta do straight draw. E o Padilha normalmente vai blefar mãos do botão, não vai ter tanto valor assim como um segundo par. Mas também não teria nenhum problema se o Padilha tivesse dado o check behind. Mas o Pedro deu raise, ele não tem nada, ele tem a chance de fazer a sequência. Ele deu um raise, quer dizer, ele aumentou. Ele está acreditando que realmente ele pode ter um rei, aí pode estar à frente do Padilha. É difícil o Padilha largar o segundo par, né, no heads up, né? Bem difícil. Como pode ter um draw também. De copas ou de sequência. Ou de copas, ou para sequência. Que é ou para os dois, copas e sequência. Às vezes ele tem uma combinação, né, de copas, de flush draw e straight draw. Ou às vezes de par, né, um rei com copas, né? O Padilha pagou, só paga. Jogada acertada do Padilha aqui. Se ele volta ao win, ele toma call, com certeza ele está perdendo. Ele dá o call acreditando que ele está ganhando para ver o turn e jogar a mão em posição. Gosto bastante dessa jogada. Também gosto bastante do check raise do Pedro aqui. Ele sabe que o Padilha aplica essa C-bet, continuation bet, em posição com frequência. Tentou resolver a mão ali num semi-blefe. Excelente a jogada do Pedro Correia. Agora abriu mais uma carta de pausa. Então o Pedro, além da sequência de 2 pontas, quer dizer, o As ou o 9 para cima e para baixo, ele tem a chance de qualquer pausa, ele faz um flush forte aí. Exatamente. Você pode ver, Juju, que o Pedro no flop, ele tinha a chance de 30% aparentemente de ganhar essa mão. Como ele ganha o flush draw no river, mas só tem uma carta para vir, ao contrário do flop que tinham 2 antes, ele mantém os 30% para ganhar no river. Certo. Esse percentual ele é mantido. E ele que sai apostando, ó. Quase 2 milhões aí de fichas. E Padilha talvez agora comece a pensar, será que minha dama é suficiente? Será que ele tem um rei mesmo? Ou tem as e dama? Vamos ver o que o Padilha vai fazer. Excelente aposta do Pedro Correia aqui. Eu gosto muito da aposta. O que talvez me torne essa jogada um tanto quanto peculiar aqui, Juju, é o seguinte. Ele saber que o Padilha deu o call normalmente com uma mão de valor aqui. Dificilmente o Padilha tem um draw, ele já sabe disso. Ele sabe que o Padilha tem jogo. E deu call de novo. Isso, então ele só não sabe qual o tamanho do jogo do Padilha. Então eu gosto da aposta dele no turn, quando ele coloca essa aposta tentando fazer o Padilha foldar justamente a mão que ele tem, que é uma dama, um segundo par, ou um rei com kicker fraco. Certo. E então, o Padilha não continua pagando, quer dizer, então ele já dá o sinal pro Pedro de que ele tem jogo. Olha só o river, Mojave, veio 4 de paus, o Pedro faz um flush de rei, valete 10, 7, 4. O Padilha tem apenas o par de dama. Vamos ver. Esse river é o river dos sonhos do Pedro. A mão dele fica totalmente imperceptível. O flush runner fica muito escondido, né? Totalmente imperceptível. E ele dá all-in, o Pedro. Dá all-in pra utilidade destacar o segundo par e não vai gostar. E olha, viu o flush. Quer dizer, ele começou a mão indo pra sequência e acabou sem querer acertando o flush. A verdade é essa. E você pode ver que o racional do Padilha na mão... Né? O racional do Padilha na mão é muito bom. Ele sabe que ele está ganhando com o segundo par, que o Pedro vai tentar ganhar a mão no river. Basta saber, Juju, essa mão, o que o Pedro faria. Seria até legal o Pedro mandar essa mensagem pra gente. Ele nem arrumou as fichas dele ainda, ele estava arrumando. O que o Pedro faria se ele não acerta a mão no river? Será que ele vai all-in? Será que ele vai blefar? Ou se ele só vai blefar valor? Então depois ele vai responder para nós pelo Twitter. É uma questão interessante. Pedro, diz o que você faria se não acertasse o flush. Manda o @Felipe Mojave, que é o Twitter do Mojave, ou @JMaisano. Olha aí, ó, all-in. Padilha tem menos fichas depois daquela mão lá que ele ficou agora pequeno em fichas. Sim. As e 8 de copas, uma mão boa pro Padilha, mas contra um par de 9 do Pedro. Menos fichas pro Padilha, ele precisa acertar vai dar o call com o As. E ele precisa acertar. E o Pedro coloca a pressão pro par de 9, é uma mão que foi jogada aqui naturalmente.
Falta apenas o River, não veio o Asa. Se vier o Asa, Padilha dobra, se não vier o Pedro é campeão agora. 4 de Copas, o Pedro vai pra galera, o campeão do BSOP de São Paulo. Pedro Correia e Padilha ficam em segundo lugar. Jogaram muito bem esse heads up. Vamos ver a comemoração. Olha só, o pessoal foi ao delírio. Aí você também acompanha o nosso site para mais informações, www.bsop.com.br. A partir da semana que vem a gente vai ver os programas de Foz do Iguaçu, que foi a segunda etapa. Twitter do BSOP é o @BSOPoficial. A partir da semana que vem eu tô aqui com o BSOP de Foz do Iguaçu. E quem quiser jogar o BSOP vai ser na Costa do Sauípe, o próximo BSOP. Entra no site pokerstars.net, no bsop.com.br. Vocês vão pegar todas as informações dos próximos BSOPs. A gente vai estar lá. Mojave sempre frequentando o BSOP. Aí a gente está vendo as imagens do Pedro. A gente vai ouvir o Pedro falando um pouco e depois o Mojave também vai voltar para despedir da gente. Foi um belo heads up, né, Mojave? Excelente heads up, 2 excelentes jogadores. Parabéns pro Pedro Correia, campeão da primeira etapa do BSOP de 2013. E olha o prêmio aí, ó, 260 mil reais. Aqui tá em bom, São né? Paulo. Na minha opinião, com quem ficasse esse título, ia estar de excelente tamanho. Então vamos ouvir o Pedro aqui, ganhou 260 mil reais aí jogando esse BSOP em São Paulo. Indescritível estar aqui nesse momento, com todos os meus amigos, poder estar fazendo um esporte que eu gosto muito, que é um dos meus hobbies. Assim, não tenho nem palavras, é cansativo, é árduo, mas no final tudo é recompensado com essa alegria, com essa torcida aqui. A torcida diria que 95%, 90%, assim, aquele set que eu acertei no River, assim, são coisas, assim, só os deuses do poker sabem dizer, assim, são coisas inexplicáveis. Consegui desenvolver meu jogo depois, assim, foi a hora que eu fui pro break, que recuperei a confiança, tinha perdido uma mão, enfim, se eles não estivessem aqui, acho que as coisas poderiam ser, ou seriam diferentes, entendeu? Só queria deixar aqui o último recado, agradecer a minha namorada, a Caroline, que está assistindo de casa desde o começo, desde o primeiro dia, mandando mensagem, ela torcendo, vibrando. Assim, parte dessa conquista eu devo bastante a ela. Obrigado. É isso aí, ficamos por aqui, Mojave, obrigado por estar com a gente. Valeu, o Pedro é um cara bastante humilde, gostei bastante, fiquei emocionado com o seu discurso aqui. Pedrão, parabéns, você merece, excelente jogo. É isso aí, até semana que vem.